Olá, família, paz e graça, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor resplandeça sobre todos, toda casa, toda família, o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, amém? Grande alegria a gente estar juntos aqui para mais um Mesa Preparada na viração do dia. E a gente continuar aqui nessa reflexão bendita, né, tendo esse tempo de comunhão, tempo de fé, tempo de virtude, em nome de Cristo Jesus, tempo de refrigério, de esperança, aleluia, graças a Deus. Então, muito bom a gente estar aqui. Hamilton, hoje, daqui a pouquinho, irmãos, daqui a pouco, 20 horas, a gente está junto ali no CMA para mais um encontro, Unidade, Sal da Terra, aqui em Goiânia. Todos são convidados, então tem tempo ainda de você convidar alguém ou de você se sentir convidado para estar conosco ali no CMA, Conjunto Fabiana, às 20 horas. Vai ser um tempo muito bom de celebração, louvor, comunhão, adoração. Tá bom? Então você que está acompanhando a gente aí, vai. Tô um pouquinho rouco, sim, viu, Mauro? É muita. Na verdade, eu estou um pouco congestionado só. E aí fica um pouco de rouquidão aqui, tá bom? Falar nisso. Então, valeu pelo cuidado aí, viu? Pela atenção e pela sensibilidade. Vamos ter uma palavra de oração. Quero compartilhar com vocês aí, Dani. Maravilha, meu irmão. E vamos ter um tempo de oração aqui agora, e para que juntos a gente possa mesmo assim buscar esse coração de aprender, né, de discernir, tá bom? E a gente ter mesmo um coração assim, como quem quer ser lavado, lavado pela lavagem de água pela palavra. A palavra vai nos lavando, vai lavando o nosso entendimento, vai iluminando os nossos olhos, é isso que a gente quer. Pai, muito obrigado. Obrigado pela família, obrigado pela essa amizade, obrigado pelo cuidado que nós podemos ter uns com os outros, a sensibilidade, o olhar. E obrigado, Pai, porque o Senhor vai revelando em todos os lugares, irmãos e irmãs, vai fortalecendo os nossos vínculos, é tudo que a gente quer. O Deus, viver mesmo como uma grande família do Senhor, enchendo a terra, todos os lugares, com a Tua glória, que é a comunhão do Senhor, a comunhão do Teu Espírito, nos faça ser testemunha daquilo que é o propósito eterno do Senhor é sermos família, é isso que o Senhor designou. Não há outra coisa no teu coração, senão que nós sejamos a família do Senhor espalhada sobre a terra, revelando a tua glória, Deus, sendo revelados e revelando, tendo os olhos do nosso entendimento iluminados a respeito de ti, a respeito de nós, a respeito uns dos outros. O mesmo amor com que o Senhor nos amou, nós amamos o Senhor, amamos a nossa própria vida na perspectiva do teu amor e amamos as pessoas, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Esse amor se revelando em graça, em comunhão, em testemunho, com ousadia, com fé, com esperança, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, antes de a gente abrir para a nossa reflexão aqui, eu quero continuar desafiando a todos aqui do Mesa que você pode participar de um momento singular que a gente repartir dos recursos que Deus tem colocado na nossa vida, repartir o pão, repartir aquilo que é nosso, né? Não é um donativo, mas é a oportunidade. Ô Adelardo, bom, cara, tá aqui, Adelardo é branquinho, dupla Amazônia aqui, olha aí que benção, que privilégio, acabou de entrar o César aqui. Muito bom, gente. Então, é um privilégio. E eu estava conferindo lá os recursos que foram disponibilizados lá desde sexta-feira, e a gente está bem longe assim, né, de alcançar assim, o que seria nosso intento. A gente compartilhou com os irmãos que nós estamos aí com um desafio aí na casa de uns 30 mil reais, pelo menos, para a gente poder assim,
repartir, compartilhar. Eu não tenho dúvida, nunca tive, né? Todos os anos a gente sabe que isso vai ser suprido, mas a gente quer repartir com você e compartilhar para que você se sinta estimulado a repartir do seu pão, colocar o seu pão sobre a mesa, como aquele jovem. Não é a quantidade, né? É a intencionalidade, tá bom? É a intencionalidade. Então a gente está trabalhando aqui a intenção, a responsabilidade, o compromisso, né? Então que a gente não seja negligente aquilo que está sendo repartido. Então, desse recurso, parte dele, cerca de R$10.000, nós estamos destinando a uma casa, uma família, num desafio de saúde que nós estamos tendo a graça, a honra, o privilégio de participar. A gente que já entregou, já ofereceu muito para o Evangelho e agora a gente tem a condição de hospedar, de ajudar, de receber, de participar. Então você vai na Bíblia, tem lá a indicação, né, contato, mesa preparada, ou você vê na Bíblia, tem lá o nosso Pix, e o recurso que você depositar lá vai ser para suprir aquilo que está sendo repartido na mesa, né? Então a gente sabe que nessa casa toda o suprimento já foi distribuído na vida de cada um. Então não vamos ser negligentes em reter aquilo que é para a edificação de todos, como se fosse propriedade nossa. Então examine aí o seu coração e participe com a gente aí desse empenho, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu espero que até o final da semana, eu queria mesmo que até lá antes de quinta-feira a gente pudesse estar zerando tudo isso, tá bom? E encaminhando. Mas tenho certeza também que nós não vamos ficar em falta de coisa alguma como a gente nunca ficou, né? Na justiça, quando a gente pratica a justiça, não há falta de pão. Glória a Deus. Eu queria repartir com você, a gente compartilhou ontem sobre o princípio da renovação de votos, né? Como que a gratidão nos leva a renovar os votos. Eu quero ler aqui dentro daquela conversa que Ruth teve com Noemi, como a gente fala de princípios, aqui durante a semana a gente vai então tratando os desdobramentos, né? Algumas vezes a gente vai a partir do princípio que foi compartilhado no domingo, outras vezes não, mas enfim, a nossa reflexão diária aqui é no sentido de discernir os desdobramentos, as implicações, né? A forma como aquilo que as nossas convicções vão encontrando expressões cotidianas, expressões na nossa vida, na nossa rotina, tá bom? E aí aqui na história de Ruth, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, lembra da história, né? A gente sempre é bom lembrar aí como é que foi a trajetória. Então Elimeleque vai para Moabe por conta de que tinha falta de pão em Jerusalém, tinha pão em Moabe, ele pega e deixa, né, normal, então uma decisão totalmente natural, e ele agindo de maneira natural, de forma, né, instintiva, intuitiva, ele leva a esposa e os filhos para morar em Moabe. Lá os filhos se casam, eles têm as suas necessidades supridas, têm os seus interesses contemplados, vida que segue, ele está lá alimentado, os filhos casados e tudo correndo normalmente, até que a vida deles começa a sofrer o processo natural de transformação. Então Elimeleque morrem os filhos, 3 mulheres viúvas, a Noemi, normal, é assim que ela aprendeu com o marido dela, ela vai decidir em cima daquilo que é o natural, o intuitivo. Olha, então ela fica sabendo que voltou a ter comida em Jerusalém. Então agora, comida por comida, em Moabe ou em Jerusalém, não é que está faltando, mas agora ela pode comer melhor. Então é isso que acontece, né? A gente decide no ímpeto, né, do instintivo, não tem aqui, tem lá, é para lá que eu vou. Tem nos 2 lugares, então agora eu posso escolher, né, o lugar mais conveniente de ter a necessidade satisfeita. Então a Noemi, entendendo que agora não era uma questão de necessidade, mas era uma questão de interesse, ela vai decidir o lugar mais conveniente, né, de atender a sua necessidade agora no limite do seu interesse. Então é isso que acontece,
normalmente as nossas decisões estão sendo tomadas ou no imediatismo de uma necessidade que surge, que a gente tem que resolver logo, ou no cognitivo, na ponderação de que não é mais uma coisa urgente, existe um desafio que tem que ser superado, então vamos ver a forma mais conveniente de atender isso. E é o que ela faz, leva consigo as duas noras a meio caminho, assim que saíram. A Noemi faz uma ponderação, fala, olha, para mim está resolvido, mas para vocês não está. Veja como é que essa conversa é uma conversa sutil, né? São conversas que a gente tem e que fazem sentido, mas não tem sentido. Uma coisa é fazer sentido, outra coisa é ter sentido. Então, para Noemi e para Orfa, vai fazendo sentido. Mas sentido não é uma coisa que se faz, sentido é uma coisa que está estabelecida para aquilo que a gente vai fazer. Então a gente não faz para ter sentido, a gente faz segundo o sentido que já está estabelecido. Vou repetir devagar. Sentido não é aquilo que acontece depois do que a gente faz. Sentido é aquilo que dá direção ao que a gente faz. Então nós não temos que fazer para ter sentido, mas entendendo qual é o sentido e o propósito nós fazemos. Então muitas vezes a gente vai ponderando as coisas para ver se aquilo faz sentido. E aí, a hora que você pondera, você pode pegar o sentido inverso daquilo que verdadeiramente é o propósito da sua vida. Você vai ficar gravado, você vai meditar nisso aí. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes algumas coisas que a gente está decidindo, elas fazem sentido, mas elas não têm mais sentido. Preste atenção, porque às vezes você está fazendo alguma coisa que faz sentido, mas não está mais de acordo com aquilo que era o verdadeiro sentido da sua vida. Ela desviou você do seu verdadeiro propósito. Apesar de fazer sentido, dentro das suas ponderações, né, instintivas, intuitivas. É isso que acontece. Então a Noemi chama as noras para uma conversa e diz, olha, o caminho que nós estamos seguindo não faz sentido. Por quê? Porque eu estou indo para um lugar que resolve a mim, mas não resolve vocês. Então, amado, nós temos insistido numa coisa aqui que é grave. Presta atenção, nós estamos insistindo em conversar sobre uma coisa que é grave. Muito cuidado quando todas as suas decisões fazem o sentido resolutivo, mas não tem o sentido redentivo. Muito cuidado para você não estar resolvendo as coisas para resolver melhor e não para cumprir de maneira efetiva aquilo que é o propósito. E às vezes, em nome de boas soluções, nós estamos nos desviando daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida. Muita gente se desviou do seu verdadeiro propósito, muita gente se afastou daquilo que é o seu propósito, por coisas que fazem sentido, mas que não têm a tradução do sentido que tinha. E é essa conversa difícil agora, e ela é uma conversa passional, ela é uma conversa cercada de emoções. Não faltam emoções positivas, apesar do sentido ser totalmente inverso do seu verdadeiro propósito. Por isso que muitas vezes nada nos afasta mais. Nada nos afasta mais e mais rapidamente daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida do que alguma coisa que faz sentido. Faz sentido naquilo que nós ponderamos ser a melhor solução. Essa é a melhor solução. O que Noemi, a conversa da Noemi, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A conversa da Noemi é a conversa daquilo que é o melhor. Vamos fazer alguma coisa que é o melhor para resolver o nosso problema, porque do jeito que nós estamos fazendo não é a melhor solução. Então vamos procurar a melhor solução para o nosso problema. E a melhor solução para o nosso problema é que a gente se separe. Quantas vidas eu tenho visto estragadas, quantas famílias, quantas casas, quantos ministérios, quantas amizades destruídas
por conta de vamos fazer o que é melhor para nós. Vamos resolver o nosso problema da melhor maneira possível. Não, amado. O problema não é para ser resolvido, o problema é para ser enfrentado. O problema é para que a gente possa colocar em xeque nossa relação e não comprometer a nossa relação para resolver o problema. O que a Noemi está propondo é o comprometimento da relação na solução do problema. E o que Ruth está propondo é a piora do problema no testemunho da relação. Então deixa o problema piorar, desde que isso revele a qualidade da nossa relação. Mas não vamos diminuir a implicação do problema comprometendo a nossa relação. Não existe um ambiente melhor quando a relação ficou comprometida. Mas por pior que seja o ambiente, esse é o ambiente onde a relação será revelada. Então o que Ruth está propondo é deliberadamente, intencionalmente, ainda que o nosso problema fique pior, a nossa relação é inegociável. Então eu não vou negociar uma solução que vai nos escravizar a uma ruptura. Então a ruptura escraviza, a relação liberta. Então não há solução que seja plausível, não há solução que seja melhor. Essa não é a melhor solução. E por melhor que seja a solução, ela não é a direção quando ela compromete a relação. Por melhor que seja a solução, ela não é a direção quando ela compromete a relação. Não existe isso. Então a decisão da separação não é nossa. Amém, amado? Então essa é a conversa da Noemi. Voltem, minhas filhas. Por que vocês vão viver conosco? Né? Retornem para sua casa. Vai para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja leal a vocês. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês para que vocês encontrem segurança no lar de outro marido. Tudo pelo lado passional, tudo um apelo das emoções, dos sentimentos, da conveniência, da melhor solução. Então, quando a gente vai por esse caminho, aí você vai se sentir melhor, volta lá. Uma relação inferior ocupando o lugar de uma relação superior. Quando a Orfa e a Noemi deixaram a casa dos seus pais para assumirem o relacionamento com seus maridos, se estabeleceu uma relação de ordem superior à relação que elas tinham deixado. Então, cuidado para que você, tentando resolver as coisas, não esteja retomando relacionamentos de segunda ordem, em detrimento dos relacionamentos de primeira ordem. Isso é um comprometimento. Isso é um comprometimento dos princípios, isso é um comprometimento dos valores. Cuidado, porque essas lições vão ficar para os nossos filhos. Quem é o filho gerado? Quem é o filho gerado? Quem é o filho último gerado da decisão problemática de Ruth? É Cristo, o Salvador do mundo. Se Ruth ouve a orientação resolutiva de Noemi, a libertação de todo mundo estaria comprometida. Um relacionamento de segunda ordem é aquele que foi deixado para trás em favor de um relacionamento que agora é superior. A Orfa e a Ruth deixaram a casa dos seus pais. Isso é outra, aquilo é uma coisa, ficou para trás. Então nós não somos aqueles que retrocedem. Não existe uma solução para trás.
Não existe uma direção para trás, nós avançamos para o que está diante de nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. O que Noemi está orientando Orfa e Ruth? A retroceder em lugar de avançar. E muitas vezes a gente está buscando situações na nossa vida que ficaram para trás. Ficaram para trás. Eu posso me relacionar com os meus pais, eu tenho a responsabilidade de relacionar com meus pais, mas como uma coisa que está adiante, e não como alguém que está retrocedendo a algo que ficou para trás. Então, eu vou lá, eu sempre ajudei meus pais, mas agora como um homem casado, um pai, eu fui ajudar meu pai como um pai, e não como um filho que tinha saído de casa. Desde que eu me casei e saí de casa, eu tratei meu pai e minha mãe como um pai trata um outro pai, como uma mãe trata outra mãe, e não como um filho que deu problema e agora foi lá. Então não tem essa volta, tem essa ida. Então não tem nada que se resolva na nossa vida de forma libertadora que esteja atrás, mas adiante. Então Ruth está seguindo o que está adiante. O que está adiante? A libertação. Quem está lá? O filho, que seria gerado a partir de uma decisão de quem não retrocedeu ou escolheu de acordo com a sua conveniência alguma coisa que já tinha ficado para trás. A gente vai continuar essa conversa essa semana, porque é uma conversa difícil. Essa semana nós vamos ter uma conversa difícil. Nós não somos aqueles que retrocedem. E muitas vezes essas ponderações, elas têm uma lógica. O que Noemi está propondo aqui é de uma lógica constrangedora. Ela está constrangendo. Ela está constrangendo as noras a tomar uma decisão resolutiva, lógica. Ela foi lá e apelou para a lógica. Ela disse, olha, vou explicar para vocês, não é lógico vocês virem comigo. A lógica é vocês voltarem para um lugar de conforto, a lógica é vocês voltarem para um lugar de proteção, a lógica é vocês terem os seus problemas resolvidos num ambiente melhor. Então agora, não tem lógica. Problema por problema resolvido, então resolva isso no lugar de mais conforto e menos privação. É o que está acontecendo, mano. O que está balizando as decisões das pessoas hoje em relação a tudo? O que está balizando as decisões em relação a tudo? Em relação ao ministério, em relação à empresa, em relação a casamento, em relação à igreja, em relação à família? A lógica do resolvido da melhor e mais agradável maneira. Ah, tá difícil, não deu, então é muito bom, eu te amo, mas não dá. Então, olha, o papai e a mamãe estão se separando, mas é em amor. A gente ama vocês. Como? Como você ama os filhos e não ama a mãe dele? Como você ama os filhos e não ama o pai dele? Como? Então eu tenho amor para um tipo de pessoa e não tenho amor para outro tipo de pessoa? Como? Então o amor é definido pelo tipo de pessoa que eu amo e não definido pelo tipo de compromisso que eu tenho com qualquer tipo de pessoa. O amor não é definido pelo tipo de pessoa que eu amo e nem pelas circunstâncias em que eu tenho que amar essa pessoa. O amor é definido pelo tipo de compromisso que eu tenho com qualquer tipo de pessoa em qualquer circunstância. É o que eu tenho para oferecer e não o que eu estou negociando para receber. Isso é negócio. O que Noemi está propondo para as suas noras é um negócio. Ela está falando de vantagens e desvantagens. Então, quando a conversa vai para o lado das vantagens e desvantagens, não é de amor que nós estamos falando, é de conveniência. Por isso que hoje o lugar mais comum de comércio chama loja de conveniência. E está tudo virando uma lojinha de conveniência.
a igreja virou um lugar de conveniência, o casamento virou um lugar de conveniência, o ambiente do trabalho virou uma loja de conveniência, como virou uma loja de conveniência o posto de gasolina, que você abastece convenientemente o seu automóvel com o tipo de combustível que te convém, e você também se abastece com a coisa que convém. Conveniência. Noemi não está começando uma conversa que fala de compromisso. Noemi está começando uma conversa que fala de conveniência. Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, essa é a conversa que a gente quer ter, esse é o empenho. Então, vamos continuar essa conversa, amanhã a gente vai continuar esse assunto, se Deus quiser, e ponderar sobre isso. O que nós estamos querendo? Resolver o problema de forma mais conveniente ou encarar as circunstâncias de acordo com aquilo que é a nossa consciência? Nós estamos abrindo mão da nossa consciência em favor da nossa conveniência, ou estamos sacrificando a conveniência em favor da nossa consciência? As decisões tomadas hoje traduzem nossa consciência ou respondem melhor à nossa conveniência? Foi uma decisão conveniente ou foi uma decisão consciente de quem está honrando os seus votos? Amém? Forte abraço, fica na paz. Concluindo o nosso tempo juntos aqui, eu quero reforçar para quem começou com a gente e está terminando aqui agora, nós estamos aí no desafio de fechar o nosso ano aí com recursos, né, que sejam suficientes para os compromissos que a gente tem assumido e tem encarado. Com certeza isso sempre tem sido suprido, mas é a oportunidade de você participar conosco. Tem o nosso Pix aí, a gente tem um alvo aí de até o final da semana, início da semana que vem, a gente ter aí um recurso aí na casa de 30 e poucos mil reais, enfim. E a gente está compartilhando isso com você para que você possa participar. Parte desse recurso, uma parte significativa desse recurso é para estar cooperando com uma família, com uma casa, numa questão de saúde, que sem dúvida alguma é algo redentivo na vida dessa casa, tá bom? Um forte abraço a todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.